Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, cumprimento pelas intervenções que tem tido, mas ia começar por pedir-lhe que nos retivéssemos mais aos factos e menos à especulação, que nos estivéssemos mais à questão que motivou a sua chamada a esta comissão e não às deambulações que tem andado a fazer por força de perguntas que nós não fizemos, perguntas que deveríamos ter fazido e que nada têm a ver com aquilo que é o que está aqui em causa, que é o relatório da IGAS. E aí eu gostava de ser concreto e pedir também a objetividade nas respostas relativamente a essa matéria em relação a 4 momentos. Primeiro momento, e antes disso, antes de fazer mesmo as próprias perguntas, o senhor já nos disse, o senhor Inspetor-Geral já nos disse que não teve condicionantes nenhumas e não foram sentidas qualquer tipo de condicionantes no apuramento dos fatos relativamente a esta matéria, mas começava por dizer, e de forma clara, que nos respondesse de forma clara, se, de alguma forma, o envolvimento da Presidência da República, que já nos disse que, primeiro, a Casa Civil respondeu que os documentos estavam em segredo de justiça e depois, a posteriori, uma vez que tinham sido divulgados esses mesmos elementos que já podiam ser facultados à Inspeção-Geral para consideração, se alguma vez encontrou algum tipo, nesses documentos que consultou, algum tipo de pressão por parte da Presidência da República, quer através da Casa Civil ou de outra forma relativamente a esta matéria, e se este procedimento, no caso que diz respeito à Presidência da República, já não teria sido verificável noutras circunstâncias. Foi-nos explicado aqui pelo Sr. Chefe da Casa Civil, do Sr. Presidente da República, que o procedimento adotado pela Casa Civil foi exatamente o mesmo que em outras circunstâncias. Pessoas que em situação de aflição, dificuldade, sem outro qualquer mecanismo conseguir chegar mais depressa a entidades que decidem, que era enviar uma comunicação para o Governo, no caso, para o Gabinete do Primeiro-Ministro, que por sua vez enviaria para as entidades em causa, nomeadamente e neste caso, para o Ministério da Saúde. Encontrou outro tipo de situações na sua vida profissional, em relatórios que fez, em que tenha havido qualquer tipo de intervenção da Presidência da República, estritamente neste caso, e ainda nesta dimensão e neste domínio, se encontrou alguma coisa diferente, ou algum tipo de envolvimento direto ou pessoal por parte da Casa Civil do Sr. Presidente da República. Sr. Deputado, eu não faço deambulações. Eu sou Inspetor-Geral e tudo aquilo que disse resulta da minha capacidade de análise crítica a partir deste relatório. E julgo ter utilidade, não só para os Srs. Deputados, mas para as pessoas todas que estão a ouvir. Obviamente é a sua opinião, que eu, em primeiro lugar, respeito muito, mas não posso ouvir essa, digamos, avaliação daquilo que é a minha forma de expressar e ficar em silêncio sobre isso. A segunda questão é, se me pergunta se eu conheço outro caso similar em que tenha havido uma comunicação do Presidente da República, é isso? Se encontrou ao longo de todos os processos em que teve que intervir, que tenha havido comportamento exatamente igual a este. E se encontrou neste algum tipo de diferença, divergência ou qualquer comportamento ilegal relativamente ao comportamento da Presidência da República. Como lhe poderia perguntar em relação ao Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, porque nós temos a opinião que os comportamentos foram exatamente iguais. Não, eu não tenho nenhum processo que eu me recorde, embora eu não tenha falta de memória, mas as centenas de processos que já tratei desde 2020, que sou Inspetor-Geral, podem provocar algum lapso, mas eu não tenho memória de ter um processo em que a Casa Civil tenha intervido ou que tenha havido esta questão em que se tenha gerado a percepção de que a dimensão política... Não é isso que eu estou a perguntar, Sr. Inspetor-Geral. O que estou a perguntar é se, dos documentos que compulsou relativamente à intervenção da Presidência da República, houve algo irregular. Não, isso é outra coisa. Sr. Deputado, eu não fui avaliar o comportamento do Presidente da República. Eu fui avaliar o comportamento das estruturas do Serviço Nacional de Saúde. Quando eu digo eu, obviamente, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. O que nós consideramos irregular foi a forma como a consulta foi agendada. Se o fizeram, e dissemos também que a própria entidade, não fomos nós que concluímos, foi a entidade, dilo claramente que o fez a partir da emissão de uma comunicação do Gabinete do Secretário de Estado. Dilo e escreveu, não é? Já escrevemos. Sabem disso. Aquilo que me estava a perguntar é, então, qual foi a intenção das comunicações... Não foi isso que eu perguntei, mais uma vez vou tentar ser claro relativamente a isto. Da documentação
da Casa Civil do Sr. Presidente da República encontrou um qualquer ato irregular ou encontrou... Porque se a Presidência da República recebe uma comunicação de um cidadão, naturalmente, será natural que a encaminhe. E é isso que eu estou a perguntar. Houve um encaminhamento normal nesta situação? Faz a mesma coisa que faz o Gabinete do Primeiro-Ministro, faz a mesma coisa que faz o Gabinete do Secretário de Estado, encaminha. Se foi irregular a forma como o fez, a intenção que tinha ou não, eu não sei. Porque nós não valoramos intenções, Sr. Inspetor-Geral, nós delimitamos aos factos. Eu não avaliei o comportamento do Presidente da República, nem o comportamento do Primeiro-Ministro, nem de nenhum político. E não avaliei, porque a Inspeção-Geral não faz inspeções a políticos, faz inspeções a organismos do Serviço Nacional de Saúde. Não sei o que é que eu posso dizer mais que não me pareça uma deambulação quando eu estou a dizer isto. Não obstante, claramente. E gostei que voltasse a citar-me, e parece que ficou ofendido com a expressão deambulação. Eu podia recordar que na sua intervenção anterior falou de médicos de família, centros de saúde, que não estavam sequer em causa na pergunta que estavam a fazer, mas, portanto, se o incomodou, eu retiro já a expressão deambulação, porque não quero incomodar relativamente a qualquer pergunta que tenha que fazer, ou seja, isso justificação para que o Sr. Inspetor-Geral encontre outro caminho para poder responder, porque as questões que lhe queria colocar são objetivas. E por isso perguntei-lhe se relativamente à Presidência da República encontrou alguma coisa que fosse distinto, fosse diferente, não fosse normal. O senhor diz-me não avalia entidades, que não avalia políticos. O Sr. Presidente da República, quando haja, não estou a referir-me à pessoa do Sr. Presidente da República, estou a referir à instituição Presidência da República. Que é um órgão de soberania. Com certeza que é um órgão de soberania, mas o Sr. Secretário de Estado também faz parte de um órgão de soberania. No entanto, a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde pronunciou-se relativamente ao comportamento do Sr. Secretário de Estado, mas já lá iremos, como lhe dizia. Agora, na questão Presidência da República, e volto a dizer, como no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, não houve nada que fosse anormal. Seria normal este tipo de comportamento, receber uma comunicação de um cidadão e reencaminhá-la para outro serviço. Eu não percebo o que é que me quer perguntar. Quer-me perguntar, quer que eu faça uma avaliação se o comportamento da Casa Civil, do órgão de soberania, Presidência da República, foi correto ou incorreto, é isso? Sim. É muito difícil. Não é difícil nem fácil. Nós estamos a avaliar se o Serviço Nacional de Saúde agiu corretamente ou incorretamente. Não, Sr. Inspetor-Geral, salvo a melhor opinião, não é verdade. De tal maneira, não é verdade que o próprio Sr. Inspetor-Geral disse que recebeu uma primeira comunicação da Casa Civil e pediu depois toda a documentação que houvesse da parte da Casa Civil para isso. Não estava aí a avaliar nenhuma instituição do Ministério da Saúde, nenhuma entidade ligada à saúde. Estava. Estava? Estava. Em que medida? Que eu expliquei porque é que o fizemos. Nós pedimos à Casa Civil, ao abrigo de um dever de colaboração, e aliás a conversa com o chefe da Casa Civil foi mesmo esta, Sr. Inspetor-Geral, queremos colaborar, mas de facto não, para que percebêssemos a parte do Centro Hospitalar de Lisboa Central, não era para saber se a Casa Civil tinha provocado. E perceberam? Claro, percebemos que houve um conjunto de contactos também da família das crianças, mas que não existiu nenhum agendamento. Nós queríamos saber, sobretudo, se o Centro Hospitalar de Lisboa Central tinha feito, o Sr. Deputado há pouco estava a referir, é que se tinha feito algum encaminhamento, de alguma forma, para o Centro Hospitalar de Lisboa Central. Para quê? Para, pela negativa, isolarmos o facto do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Eu disse Lisboa Central, mas agora queria dizer Lisboa Norte. E por isso é que pedimos toda a informação circundante, incluindo a Casa Civil, mas não estamos a fazer a inspeção à Casa Civil, nem à Assembleia da República. Bastava termos respondido isso desde o princípio, Sr. Inspetor-Geral, que era de deixar claro que não houve qualquer tipo de intervenção da Presidência da República fora do circuito que seria normal. E era aquilo que nós gostávamos que deixássemos muito claro. Porque, de alguma forma, e o relatório expressa isso, em múltiplas vezes se fala de rumores de intervenção da Presidência da República, mas confrontados os vários intervenientes, nunca nenhum foi capaz de dizer porquê. Não há um facto, não há uma pessoa, não há uma testemunha que diga e ligue diretamente à Presidência da República qualquer tipo de intervenção. Mas eu disse isto no início. Eu estou a deixar apenas a fazer perguntas para deixarmos claras estas situações, porque falou dos rumores que falou a doutora Teresa Moreno, falou das intervenções. Não falou, mas podia ter falado da eventual intervenção do diretor clínico do Dr. Luís Pinheiro e não falou, por exemplo, também da própria perspectiva do Conselho de Administração da altura relativamente à intervenção ou não nesta matéria. E por isso, para nós, o que é relevante é deixarmos claros quais é que são as dimensões e as razões porque é que houve esses rumores. E a Inspeção-Geral nunca conseguiu, em momento algum, encontrar qualquer rastro relativamente a esses mesmos rumores.
Senhores deputados e senhoras deputadas, a inspeção não conseguiu nem deixou de conseguir. A inspeção não investiga a Casa Civil do Presidente da República. Não estou a falar disso. Eu estou-lhe a perguntar sobre os rumores. Já deixei a Casa Civil... Não está-me a perguntar sobre isso. Pode perguntar-me de uma forma diferente, mas está a querer que eu diga taxativamente, não, a Presidência da República não fez nada de errado. Eu não faço ideia se fez ou não. São os senhores deputados quem devem investigar isso. Eu fiz o meu trabalho e posso dizer-vos que fiz-o bem feito. E vocês, desculpem, os senhores deputados e as senhoras deputadas também o farão bem feito, não tenho dúvidas nenhumas, porque no final vamos ter um relatório que vai corresponder às 4 alíneas que subjazem à formação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu percebo isso, e isso que o Sr. Deputado está a perguntar, obviamente percebe-se porquê, porque há muita informação no relatório sobre essa matéria, sobre os rumores, não é? Com certeza. Claro, percebo isso, parece uma pergunta oportuna, sem dúvida nenhuma, mas eu não posso dizer-lhe uma coisa que seja considerada uma espécie de juízo de valor pela negativa de uma determinada instituição sobre a qual nós não nos debruçámos na perspectiva do certo e do errado. Sr. Inspetor-Geral, a pergunta é se conseguiram encontrar alguma razão para que houvesse esses rumores, porque já não estamos a falar do domínio da Casa Civil ou da Presidência da República, estamos a tentar perceber porque é que havia pessoas que falavam de rumores e que, como o senhor, aliás, falou bastante de motivação, se isso serviria de motivação para alguma coisa. Porque também nos foi já afirmado, e nesta comissão de inquérito, foi a própria mãe das gêmeas que chegava ao pé do hospital de Santa Maria e que referenciava que ela própria tinha todas as assinaturas, como ela chegou a afirmar, ou dizia que havia alguém sempre por trás dela que conseguia caucionar isto. E isso podia ter sido a origem, eventualmente, dos rumores. Alguém que busca uma intervenção mais musculada por parte do hospital, esses rumores terem partido da própria mãe das gêmeas, que utilizava isso como argumento para poder ser mais bem atendida. E é nesse sentido que eu quero ouvir, quanto aos factos, a origem dos rumores, porque vários intervenientes falaram desses rumores sem nunca ter havido um facto que consubstanciasse isso. E o Sr. Deputado considera que nós não fizemos essa avaliação? Não estou a fazer juízos de valor. Eu estou a perguntar ao Sr. Inspetor-Geral qual é que é, na perspectiva do relatório. Eu não estou a ser crítico em relação ao relatório, antes pelo contrário, deixemos claros. Eu acho que o relatório é muito profissional, muitíssimo bem feito. Agora, tem pormenores na nossa perspectiva daquilo que releva para as conclusões que temos do vosso trabalho, de lhe circunscrever esta pergunta com uma resposta relativamente à matéria de rumores. Sr. Deputado, um exemplo, porque os exemplos também são importantes para coisas concretas. Questionado se trocou correspondência com a Presidência da República, o declarante respondeu negativamente e depois continua. Esta foi uma pergunta feita diretamente ao diretor clínico do hospital. Ou seja, nós fomos perguntar às pessoas do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, onde pairavam esses rumores e o diz que disse, se de facto tinha havido contactos com as pessoas para perceber o quê? Para perceber se, porque como eu disse no início, nós afirmamos que não cumpre as regras. Mas depois também afirmamos, ou também explicamos porque é que fazemos a afirmação. Não basta dizer não cumpre. Não cumpre porquê? E todas as indicações emitidas pelo Centro Hospitalar Lisboa Norte diziam nós marcámos a consulta porque houve uma comunicação do Gabinete do Secretário de Estado que consubstanciava um pedido e nós escrevemos até no processo clínico. Mas nós sabemos que há essa rumorologia, digamos assim. Então fomos perguntar às pessoas o que é que o Presidente da República disse, ou o que é que contactaram, o que é a entidade superior que vos está, digamos, que a forçar a marcar a consulta, e as pessoas disseram que não tinham contactos, não sabiam, não se lembravam. Agora, isto desta afirmação que eu estou a fazer, concluir que qualquer órgão de soberania, para não utilizar o termo político, qualquer órgão de soberania, Governo, Assembleia da República ou Presidência da República, não fez algo que do ponto de vista da responsabilidade política possa ser errado, pois eu não sei, mas quem vai saber são os senhores deputados. Com certeza, Sr. Inspetor-Geral. O meu tempo esgota-se, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer que eu considero e reputo de muito relevante. No contraditório ao relatório, o Dr. Lacerda Salles acusou a IGAS de dar mais valor à palavra da sua secretária do que à dele próprio. Que comentário é que lhe merece esta expressão, uma vez que, aparentemente, o Dr. Lacerda Salles tenta, de alguma forma, atirar a responsabilidade para cima da secretária e não para ele próprio?
Nós demos o contraditório. O Dr. Lacerda Salles, apesar de não ser um organismo do SNS, nem uma entidade administrativa, porque não ignoramos que quando afirmamos que a origem da mensagem de correio eletrónico vem do gabinete dele e de uma secretária dele, não ignoramos que isso se o vai expor a todos os juízos. E achámos que não era possível produzir um relatório sem que essa pessoa, mesmo não sendo uma pessoa que estava na esfera da intervenção da IGASP, pudesse contraritar tudo o que nós escrevemos. O ex-secretário de Estado da Saúde, de facto, fez um contraditório intenso, contraditou não apenas isso, mas contraditou todas as coisas que entendeu, legitimamente, atenção, e quando chega a esse ponto, diz-nos, de facto, isso. Vocês, no fundo, por palavras comuns, vocês acreditaram mais na minha secretária do que em mim, porque eu digo que não dei a orientação à secretária e a minha secretária desde que recebeu orientações minhas. E, de facto, as inspetoras o que fizeram, e eu assumi, homologando o relatório, é que não era possível que isso tivesse acontecido, entre outras coisas porque não havia possibilidade da secretária ter acedido àquela informação de outra forma. Até, lembram-se da falha que eu referi, dos documentos não entrarem, até pelo facto dos documentos lá não terem entrado nos gabinetes, nos ajudou a concluir que ela não podia ter tido acesso aos documentos. E nós, de facto, as inspetoras escrevem isso de uma forma até bastante clara, concluímos que houve ali uma orientação para enviar aquela comunicação que depois viria a ser entendida pelo hospital como um pedido de consulta, pelos vistos, irrecusável, porque a agendou, não é? Mas eu não tenho o seu... Pergunta-me, o que é que acha disso? Eu acho que o senhor, este secretário de Estado, deu a sua opinião legítima e foi um contraditório saudável. Não... Faltou alguma coisa por responder, Sr. Deputado? Todos os contraditórios são saudáveis, Sr. Inspetor-Geral. Só uma última pergunta. Continua a entender, depois de este relatório do contraditório e todas as discussões que têm havido, que a primeira consulta das gêmeas no hospital foi marcada por influência do Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles? Continuo a entender que o hospital encontrou como argumento o facto de uma comunicação do Gabinete do Secretário de Estado ter enviado os dados necessários para o agendamento da consulta. Muito obrigado, Sr. Presidente.